boa tarde. Hoje a gente está aqui para falar sobre o positivismo. Positivismo com a relação da sociologia, com a sociologia, com o Brasil, tá bom? Então, o positivismo foi uma das primeiras correntes teóricas que surgiram, que influenciaram a sociologia. Bem, o pai do positivismo, que é um cara francês chamado Auguste Comte, lá de 1850, ele também é o pai da sociologia. As principais ideias do Comte era de que a ciência social ela deveria ser como as ciências naturais. Por quê? Porque naquela época todo mundo valorizava as ciências naturais, porque acreditavam que elas eram mais científicas, digamos assim, porque elas usavam de metodologias mais concretas e tal. E as ciências sociais, qualquer tipo de análise da sociedade, era visto assim como uma espécie de achismo. Então o Comte, para fazer com que a sociologia, ainda que não havia surgido, pudesse ser levada a sério, ele pensou que a sociologia deveria ser mais parecida o máximo possível com as ciências da natureza. Por isso que o primeiro nome que a sociologia teve foi física social, né, para ficar parecido com física, né? Então ele estabeleceu algumas regras para essa nova ciência social, que viria a ser a sociologia, como por exemplo que qualquer pesquisa sociológica deveria ter a objetividade, a racionalidade, a neutralidade que tinha as ciências da natureza, como a biologia, por exemplo. Então, todas as pesquisas e as análises sociológicas deveriam ser fundamentadas na experiência, assim como se faz nas ciências da natureza. Bem, aí assim como a física, por exemplo, tem leis, né? Então, eu descobro a lei, por exemplo, a lei da gravidade, qualquer coisa assim. O Comte achava que a sociedade também tinha leis naturais, né? E que se a sociologia descobrisse alguma dessas leis, a sociologia teria assim uma validade, uma legitimidade maior. Então, ele buscou uma dessas leis e criou a Lei dos Três Estados, ou a Lei dos Três Estádios. A primeira fase da Lei dos Três Estados é o teológico. Então, ele dizia o seguinte: lá nos tempos antigos, as explicações que as pessoas davam para as coisas, todas as coisas que aconteciam no mundo, elas tinham origem divina. Então, caiu um raio do céu, foi Deus que fez assim. Alguém morreu por alguma doença, foi Deus que quis. Então, tudo era uma explicação divina. Depois, o tempo passa, né? E as explicações, já no estado metafísico, as explicações teriam uma origem da natureza. Então é a natureza que quer que as coisas sejam assim. Não é mais Deus, mas é a natureza. Fica meio, né? E por último, que seria o momento que ele estava vivendo, né? Que seria o estado positivo ou racional, que seria a ideia de que tudo no mundo teria uma explicação científica, né? Daí era a coisa que ele achava que era a mais correta, né? Então a gente já pode perceber que o positivismo era evolucionista, já por essa criação dessa lei dos três estados. Então começava uma coisa que não era muito legal, depois vai evoluindo para o metafísico, depois chega no positivo, que é o ápice, né? Todos os evolucionistas acham que o momento que ele está vivendo é o ápice, né, da evolução. Bem, o Comte também era a favor da ordem e da racionalidade, né? E isso teve uma grande influência sobre o Brasil.
Então veja só, muitos filhos de fazendeiros, né, de pessoas muito ricas do Brasil, iam estudar na França nessa época. E lá eles entraram em contato com o positivismo. E esses jovens que voltavam formados, eles começaram a defender uma série de coisas que acabaram por desembocar em alguns acontecimentos históricos importantes no Brasil, como, por exemplo, a abolição da escravatura em 1888. Por que os positivistas eram a favor da abolição da escravatura? Não porque eles tivessem algum interesse moral, né? Todos somos humanos, qualquer coisa desse tipo. Mas pela ideia a seguinte, né? Já era capitalismo, né? E racionalmente os positivistas pensavam assim: bem, no capitalismo, a base do capitalismo é o quê? A venda, né? Para você vender alguma coisa, você tem que ter quem compre, quem consuma. Ora, escravo compra? Escravo não compra porque não recebe salário. Então, é fundamental que se acabe com a escravidão. Então, era por esse motivo racional, né, que os positivistas defendiam a abolição da escravatura e que fizeram parte dos movimentos abolicionistas aqui no Brasil. Além disso, eles também fizeram parte dos movimentos que resultaram na proclamação da República logo em seguida, em 1889. Né? Por quê? Veja, antes da República no Brasil, quem mandava era o rei, né? Ora, quem é que dá poder ao rei? A princípio, o poder real, né? Ele vem de Deus, né? Deus é que assim nomeia, né, através do Papa, o rei. Ora, isso não é muito racional, né? Então, uma das coisas fundamentais do positivismo é se afastar das explicações e tal divinas, lembram disso? Lá no primeiro estado? Então, a gente estaria num estado adiantado, em que as explicações são científicas. Logo, a presença, a existência de um rei mandando no país seria inviável. Portanto, eles eram a favor da República e ajudaram na proclamação da República. Até porque muitos desses rapazes que vieram formados, eles se tornaram militares. Então, o positivismo ele se instalou em grande parte da instituição militar brasileira até os dias de hoje. Também temos influência do positivismo na nossa primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. Então, ideias super avançadas para a época, como, por exemplo, o casamento civil, o Estado laico, né? Olha só, né? E uma educação laica já estavam na ideia dos positivistas, que ajudaram a implantar essas ideias na Constituição de 1891, que era, nesses aspectos, muito avançada para a época. E para a gente acabar, já que isso é só um resuminho, né, a grande influência, né, que a maior representação da influência positivista no Brasil é a nossa bandeira, né, que está escrito lá, ordem e progresso. Então, a gente precisa de uma sociedade ordeira, né, para conseguirmos progresso, ou seja, aquela evolução, já que o positivismo era evolucionista. Beleza? Menos de 10 minutos aí. Tchau, tchau.